Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta. Eu aqui, ABCU, disposto e animado para ensiná-los a interpretação seletiva. Estamos no livro de Tiago, cena 2, 2 a 12. Nessa aula nós vamos para a descoberta das verdades iniciais. E o que é isso? A gente vai ver o que o escritor original falou sobre o personagem lá no passado. Certo? Então vamos aqui para a nossa tela. Como é que a gente faz isso? É moleza. Por quê? Porque a gente já tem tudo. Nessa metodologia, a gente sempre tem tudo à mão. Então, para fazer a verdade inicial, eu vou pegar o personagem aqui, né? Vou colar ele aqui, certo? Só vou tirar essa marcação de primeiro lugar, porque agora eu não preciso mais, certo? Vou colocar aqui, então, fazer uns ajustezinhos. Eu já deixei, lembrem-se que eu mostrei aí já para os alunos, eu deixei para vocês um esqueleto lá no lugar onde você tem e-books, tem um esqueleto de como se faz, tem um modelo, onde eu já deixo a lição, eu deixo todo o esqueletinho pronto. Eu já estou com o meu esqueleto aqui pronto, então está aqui. Coloquei cena 2, primeiro personagem. Qual é o nome desse personagem? Os irmãos. Por que é os irmãos? Porque está aqui, ó, irmãos, tal. Ele vai falando para esses irmãos. Fiz aqui os irmãos. Vou pegar aqui. Deixa eu melhorar o tamanho da tela, né, para vocês aí. Deixa eu até aumentar um pouco. Isso. Então está aqui os irmãos. Eu vou substituir os irmãos aqui por esse personagem aqui. Pronto. Tá aqui. Os irmãos. Posso até... tem um negócio aqui que não tá legal. Esse texto eu gosto dele cinza. Tá? E assim. Pronto. Agora eu posso copiar tudo isso aqui e vir aqui para baixo e ir colocando tudo. Por quê? Porque é disso que eu vou retratar. Vou dar uma pausa e volto já já. Com tudo. Depois de tudo ajustado, então, nós vamos iniciar. Lembrem-se que eu já trouxe para cá todos os versos. Olha só. Dê uma olhadinha. Isso aqui é uma dica, pessoal. No esqueleto, para adiantar, a hora que você não estiver fazendo nada, você pode já trazer todo o texto para cá. Você pode colocar a primeira verdade, os irmãos. Eu não coloco segunda verdade, porque às vezes a gente tem que juntar um verso no outro. Então eu vou colocando primeira verdade, primeira lição. Olha só como que eu vou fazendo, ó. Vou fazendo tudinho, ó. Primeira verdade, primeira lição. Eu faço isso de todos os versos. Olha aqui, ó. Tá vendo? A cena todinha já está aqui, ó, do verso 1 ao 12 eu já coloquei. Primeira verdade, verso 12. Vai ser a primeira verdade aqui? Não, não vai ser. Mas não tem problema. Eu mudo quando eu chegar aqui, tá? Por que eu só coloco primeira e não primeira, segunda, terceira? Porque eu ainda não sei onde o personagem aparece ou não, porque onde ele não aparece eu vou apagar. Alguns versos, às vezes eu preciso juntar com os dois numa verdade só e numa lição só. Então, mas eles estando aqui facilita a minha vida. Eu faço isso para facilitar. Se você achar que não vai facilitar a sua, não tem problema. Quem não faz no computador também não tem problema. Ok? Essa é uma dica que eu dou. Trazer já, deixar o esqueleto todo pronto. Ter, por motivo de toda alegria, ou passarem por várias provações. Verso 2. Maravilha, é o que a gente aprende. Agora eu vou pegar tudo e trazer para cá. Eu e você aprendemos que... Agora é os irmãos? Quem são os irmãos? Somos nós. Somos nós. Então agora é eu e você. Agora os irmãos ficam de fora. Agora é eu e você. Pode ser a igreja. Eu e você aprendemos que a igreja deve ter motivo. Eu e você aprendemos que nós, os cristãos, devemos ter por motivo de toda alegria o passarmos por várias provações.
é isso que o texto está nos dizendo. Nós temos que ter por motivo passar por várias provações. A gente poderia ligar o verso de baixo ao de cima, porque ele responde. Por quê? Porque uma vez que a aprovação da vossa fé é confirmada, produz perseverança. Poderíamos ligar, mas vamos ver se dá para fazer, irmãos. Os irmãos deviam saber. Vou deixar duas lições diferentes. Talvez eu até junte, mas isso depois. Agora vai ser as duas. Os irmãos deviam saber que a provação da sua fé, uma vez confirmada, produzia perseverança. Verso 3. O que nós aprendemos aqui? Vamos puxar tudo para baixo. Eu e você aprendemos que... Vou pegar esse pedacinho aqui agora, pessoal. Ó. Eu e você aprendemos que nós, os cristãos... Ctrl C. Eu e você aprendemos que nós, os cristãos... devemos saber que a aprovação da nossa fé, agora é nossa, da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Segunda lição que nós temos. Então, a primeira lição, nós aprendemos, nós cristãos, devemos ter motivo de alegria e passar por provações. Nós, os cristãos, devemos saber que uma vez que a nossa fé é provada e se mantém firme, isso vai gerar em nós perseverança. E perseverança é uma coisa que a Bíblia sempre diz para a gente ter. Então, como é que eu tenho perseverança? Professor, como é que eu ganho perseverança? Como é que eu consigo ser perseverante? Olha só, sendo provado. Quando nós somos provados, essa provação da nossa fé, quando a gente suporta, quando a gente vence, vamos nos tornando cada vez mais resilientes, cada vez mais perseverantes. Viu que maravilha? É isso que nós vamos aprendendo aqui. Terminamos o verso 3, vamos para a terceira lição da aula. Terceira lição. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, então eu vou pegar os irmãos. Vou pegar o texto inteiro, tá? Ctrl C, vou copiar aqui. Os irmãos, vírgula, se necessitassem de sabedoria, deviam pedir a Deus, pois a todos dava liberalmente e nada lhes improperava. Vamos ver o que é o impropera, pessoal? Vamos procurar aqui na nossa Bíblia. A gente tem aqui o recurso, né, da Bíblia Oliver Tree. Qual que é o verso? O verso 5. Vou trocar de Bíblia só para mim encontrar o dicionário, né? Se, porém, necessita de sabedoria, nada lhes impropera. Honeidixo significa repreender, reprovar, maltratar. De reprovação merecida, de reprovação não merecida, maltratar, censurar, jogar na cara, insultar. Que Deus não maltrata quem quer sabedoria, Deus não reprova quem pede sabedoria, Deus não repreende quem quer sabedoria. É o que o texto está então nos ensinando aqui. Vamos voltar então para o nosso exercício. Então,
já entendi o que significa. Em nada lhes impropera, em nada lhes repreende, em nada lhes nega, em nada lhes briga. Estão pedindo por quê? Não, não faz. E ser-lhes-ia concedida. Pronto. Ser-lhes-ia concedida. Terminei. Vamos trazer para nós. Maravilha. Vou pegar isso aqui. Vou fazer aquela troca então, hein? Eu e você aprendemos que nós cristãos, se necessitamos de sabedoria, devemos pedir a Deus. Eu poderia acrescentar, pessoal, se necessitamos de sabedoria para lidar com as provações, devemos pedir a Deus, pois Ele está disposto a dar. Ele está disposto a dar liberalmente, ou seja, Ele está disposto a dar muito. Ele está disposto a dar toda sabedoria necessária. Em nada nos repreendendo, por causa do pedido, né? Em nada nos repreendendo. Então, a receberemos. Pronto, está aqui a nossa lição. Eu e você, nós cristãos, se precisamos de sabedoria para lidar com as provações, devemos pedir a Deus, irmãos. Por quê? Porque Deus está disposto, pois Ele está disposto a dar toda a sabedoria necessária. Por isso que fala, dá liberalmente, dá muito, dá bastante. Ele está disposto a dar toda a sabedoria necessária. Em nada brigando com a gente, porque a gente está pedindo sabedoria para lidar com as provações. Ele não vai nos repreender, Ele dará. Termina o verso 5. Então ser-lhe-á concedido, ou seja, é certo que Deus dará àqueles que pedem essa sabedoria para ele, quando está passando por provações. Provações é algo que Deus permite que tenhamos, ou Ele nos faz passar. Então, se eu peço sabedoria para lidar com algo que Ele me faz passar, Ele me concede. É o que o texto está dizendo. Glória a Deus. Terminamos a terceira, vamos para a quarta. Quarta lição. E quarta verdade, né? Está aqui, peça porém com fé, pois o que duvida. Eu vou pegar só essa parte aqui por enquanto. Ctrl C. Vou colar aqui. Pronto. Os irmãos que vou colar o texto, o resto aqui, irmãos, já vi que dá. Eu, num primeiro momento, pensei que não dava. Os irmãos deviam pedir com fé. Com fé. Em nada duvidando, pois aqueles que duvidavam eram
semelhantes às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. A gente sempre precisa ajustar, viu, irmãos? Plural, singular, duvidavam. Pronto. Os irmãos deviam pedir com fé. Maravilha, terminamos. Vamos puxar para cá. Vou substituir isso aqui para aquele pedacinho que eu já tenho e gosto. Eu e você aprendemos que nós, os cristãos, devemos pedir por sabedoria, crendo que Deus já deu. Vou colocar aqui, porque isso é fé. Fé é a certeza de coisas que eu espero. Então eu creio que Deus já me deu. Vou lidar com isso, vou triturar, vou passar por cima como um trator desse problema, dessa provação. Deus já me deu sabedoria. Em nome de Jesus, Ele já me deu. Então, crendo que Deus já deu, jamais duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Pronto. É isso que o texto está nos ensinando. Nós devemos pedir crendo que Deus já deu. Então a minha oração deve ser assim: ó Senhor Deus, me dê sabedoria, pelo amor de Cristo, tenha misericórdia. Essa oração? Não, irmãos. A oração deve ser assim: em nome de Jesus, estou vivendo uma provação, mas para a glória dele eu já recebi sabedoria, aleluia. É assim, é com essa fé. A fé dos antigos era assim, a fé dos nossos irmãos era assim. Eles acreditavam naquilo que pediam. Por isso que, Elias, o que você tem em casa? Ah, eu tenho lá um pouquinho de azeite, mas é só isso. Pega esse azeite, pega a vasilha, pega emprestado, arruma tudo que você puder e despeja dentro. Essa é a fé dos antigos, essa é a fé que nós devemos ter no quesito quando vamos pedir sabedoria. Na verdade, é quando vamos fazer qualquer coisa. E é isso que eu fico intrigado que nós perdemos, às vezes por questões teológicas, recebemos ensinos de pessoas que não criam dessa forma, que não tinham coragem de encarar os problemas dessa forma, como se Deus já tivesse resolvido para eles. Nós fomos influenciados por teólogos fracos, teólogos que não acreditavam em mais nada do que se refere ao poder de Deus, infelizmente. Então hoje nós precisamos voltar a acreditar dessa forma, certo? Então está aqui a quarta lição maravilhosa para as nossas vidas. Vamos voltar aqui para a nossa tela de exercício. Vamos para a nossa quinta lição. Quinta lição, ou quinta verdade, né? Primeiro, depois quinta lição. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Vou copiar o texto, vou colar o texto aqui. Pronto. Então, os irmãos não deviam supor que, se dentre eles alguém não deviam supor, vou mudar, não vou ficar inventando, aumentando. Deviam supor que, os irmãos não deviam supor que alcançariam do Senhor alguma coisa, duvidando. Só vou colocar isso aqui para dar mais sentido ainda.
Beleza, terminamos a lição com o verso 7. Vamos trazer para cá. Vou pegar isso aqui, vou fazer aquela colinha do que eu já gostei. E você aprendemos que nós cristãos não devemos supor que alcançaremos a sabedoria vinda do Senhor. Aliás, não, é porque ele amplia a visão aqui, né? Supor que alcançaremos do Senhor alguma coisa, duvidando. Eu e você aprendemos que nós cristãos não devemos supor, não devemos imaginar, vou trocar o supor por imaginar, nós não devemos imaginar que alcançaremos qualquer coisa do Senhor, vou melhorar, sabedoria ou qualquer outra coisa do Senhor, duvidando. Pronto. Maravilha. Olha que lição preciosa. Irmãos, alunos, tenham consciência de uma coisa. Ou sabedoria, ou qualquer outra coisa. Se você pedir a Deus duvidando, você não vai ter. Você não vai alcançar. Você quer ver um exemplo? Um dos exemplos mais dramáticos das Escrituras. Pedro diz para Jesus: Senhor, manda eu ir sobre as águas e encontrar contigo. E aí Jesus mandou. Eu vou até achar o texto aqui, rapidinho. Duvida. Que duvida? Não é esse texto. Deixa eu ver se está tudo certo. Está tudo certo. Tive medo. Aí agora sim eu vou procurar no Novo Testamento. Eu podia mostrar isso para vocês, né? Eu vou mostrar. Eu estou fazendo uma busca aqui na Bíblia, no Novo Testamento. E os discípulos gritaram, reparando na força do vento, tive medo e começou a submergir-se. Beleza, então vamos lá. E disse Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, começando a submergir-se, gritou. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? O medo e a dúvida se entrelaçam. O medo e a incerteza é a mesma coisa. Tudo isso são inimigos ferrenhos, são inimigos poderosos. Os grandes inimigos, aliás, já comecei até a escrever sobre isso. Os grandes inimigos da fé são medo e a dúvida, ou é o mesmo inimigo, né? A dúvida é um inimigo da fé. Se você pede dúvida, esquece, não vai dar certo. Até o milagre que já está acontecendo por uma ordem de Cristo é interrompido por alguém que teve medo, por alguém que ficou assim: será que vai dar certo? Será que Deus vai ajudar? Meu Pai do céu, será que Deus vai me ouvir? Não faça isso. O texto é claro. Nós cristãos não devemos imaginar que alcançaremos do Senhor qualquer coisa se duvidarmos, se tivermos medo. Devemos pedir assim: eu creio, eu já recebi do Senhor, tá bom? Eu já recebi. Podem crer. O pessoal, o que as pessoas que estão em volta vão achar disso? Você está louco? Não é assim não. E se Deus não quiser? E se não for da vontade dele? A Bíblia não trabalha com esses conceitos. O texto não trabalha com esse conceito. O texto trabalha com o conceito seguinte: você pode crer. Se você puder crer em mim, sem medo, sem dúvida, eu faço. É assim que o texto trabalha. Eu estou olhando para a câmera de cá e falando, sendo filmado pela outra. Mas está aí. Que lição maravilhosa. Não devemos imaginar que alcançaremos sabedoria ou qualquer outra coisa do Senhor duvidando. Quinta lição terminada. Vamos para a sexta lição. Maravilha. Sexta lição. Os irmãos, vamos pegar o texto aqui.
Aqui é uma bronca, né? Vou colar ele aqui. Vou colar. Colei. Os irmãos de ânimo dobre. O que é ânimo dobre, hein? Vamos abrir aqui a nossa Bíblia e vamos dar uma olhadinha. Vamos voltar aqui para Tiago, né? A Oliver Tree, pessoal, tem essas setinhas aqui em cima. Se você estava em um texto, tá? E você saiu e você quer voltar, você volta para ele. Aliás, você volta para vários textos anteriores, ó. A Bíblia anterior que eu estava, de novo aqui, e aqui o discurso de Pedro lá em Atos. É um texto que eu estava olhando semana passada. Então, vou voltar aqui para Tiago, o verso 8, né? Cadê o verso 8? O verso 8 está aqui, ó. Homem de ânimo dobre. Só que eu quero a outra Bíblia, porque a outra Bíblia eu tenho o dicionário nela. Então, vamos lá para o verso 8. Homem de ânimo, ó, o ânimo não aparece no original. Pode ver que está diferente aqui, ó. Não tem no original. Quando não tem no original, eu não consigo fazer isso. Olha, observe aqui, pessoal, que está aparecendo uma mãozinha, ó. Essa mãozinha, se eu clicar, vai me dar o resultado, vai me dar o que significa, porque isso está no original. Quando não aparece a mãozinha, ó, não está no original, ó. De ânimo dobre não está no original. Aliás, de ânimo, o dobre sim, ó. Então eu vou clicar no dobre e agora sim eu vou saber o que significa. Dixikos. Dipsukos. Dipsukos. Significa mente dupla, vacilante, incerto, duvidoso, de interesse duvidoso. É o cara de dupla personalidade, né? Mente dupla, o vacilão. O vacilão. É o vacilão. O vacilão não recebe nada, né? Os irmãos. Eu vou deixar igual. Eu vou alterar isso aqui só na lição, tá? Os irmãos de ânimo dobre, inconstantes em todos os seus caminhos. Os irmãos quase que compensa juntar, viu, pessoal, o 8 com o 7, porque não está dando sentido. Aqui é um sermão, né? Um sabão. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Os irmãos de ânimo dobre, inconstantes em todos os seus caminhos. Eu vou juntar, tá, pessoal? Vai ficar uma lição só, tendo em vista que eu não vi um sentido aqui para uma separação. Beleza? Pastor, ou professor, quando você junta? E agora? Você já fez o texto? Não tem problema, eu vou pegar o texto aqui e vou trazer para cá, ó. Certo? Vou juntar, vou alterar a verdade e alterar a lição também. Só isso. Esse método é assim, não tem crise não. Você pode ir alterando enquanto está fazendo. Beleza, ponto e vírgula, né? O sermão é um ponto e vírgula. Os irmãos não deviam supor que alcançariam do Senhor alguma coisa duvidando. Eram homens de ânimos dobres. Vou pôr no plural que eu coloquei. Inconstantes em todos os seus caminhos. Beleza. E agora? Agora eu vou trazer tudo aqui para baixo. Vou até apagar essa parte aqui, ó. Os cristãos não deviam imaginar, vou fazer de novo, imaginar que alcançariam do Senhor alguma coisa duvidando. Não deviam imaginar que alcançariam do Senhor sabedoria ou qualquer outra coisa
duvidando. Pois quem age assim é um crente vacilão. É um crente vacilão. Inconstante. Ora crê, ora não crê, ora acredita, ora não acredita. Aliás, inconstante em tudo o que faz. Inconstante em tudo que faz. Maravilha, melhorou. Deu uma lição aqui no vacilão. Só que aqui eu altero, tá? Para versos 7 e 8. E aqui embaixo, mesma coisa, versos 7 e 8. Pronto. Agora sim então, né? Vamos para a sexta lição. Sexta verdade e sexta lição. O irmão, porém, de condição humilde, vou pegar o texto, copiar, colar ele aqui. Pronto. Os irmãos de condição humilde deviam gloriar-se na sua indignidade. Os irmãos de condição humilde deveriam gloriar-se na sua dignidade. Então eu vou trazer para cá. Vou pegar esse pedacinho aqui, a gente já tem algo, né? Eu e você aprendemos que nós cristãos, vírgula, de condição humilde, devemos, é para nós agora, né? Não é para ele, devemos nos gloriar na nossa dignidade, certo? O que essa lição está nos ensinando? Olha, pessoal, vai passar por provações, não vão? Precisa ter perseverança, não vai? Às vezes é difícil, então peça sabedoria a Deus, peça crendo, peça com fé, não duvide, não tenha medo, creia. Por quê? Porque senão você é um vacilão. Tá? E aí, você tem condição humilde, você é uma pessoa mais fraca. Só isso já é condição suficiente para você passar por tribulações. Você já vai enfrentar aí as suas dificuldades só por ser uma pessoa de condição humilde. Então, o que você faz? Glorie-se, regozije-se, alegre-se, louve a Deus por sua dignidade. Seja digno no meio das provações provocadas pela sua escassez, pela falta de grana, pela falta de dinheiro, certo? Então é isso que nós estamos aprendendo aqui, ó. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Nós cristãos de condição humilde devemos nos gloriar, nos alegrar, nos contentar com a nossa dignidade. Ser digno, mesmo provado com a falta de dinheiro, é o que Deus espera de cada um de nós. Opa, lição maravilhosa. Vamos para a seguinte, lição 7. Vamos pegar o texto, copiar, trazer para cá, colar. Tá vendo? A gente usa tudo que tem. Os irmãos ricos deviam, vou acrescentar porque está em cima, deviam gloriar-se na sua insignificância, porque eles passarão como as flores das ervas. Maravilha. Só que aí, pessoal, eu já sei
que o verso 11 é uma ilustração que se refere ao mesmo assunto. O que eu posso fazer? Eu posso juntar o verso 10 e o verso 11. Porque o sol se levanta, a erva cai. Eu vou juntar, pessoal. Não vou criar uma outra lição. Deixa eu ver. Os irmãos ricos murcharão em seus caminhos. Seria uma outra lição. Deviam gloriar na sua insignificância, porque eles passarão. Não, eu vou deixar, pessoal. Eu vou juntar o verso 10 e o 11. Por quê? Porque é uma parábola, uma ilustração do que ele está dizendo. Então aqui ficaria versos 10 e 11. E agora eu vou para a lição. Ah, não. Agora eu pego o verso 11 também, né? Ctrl C. E vou colar ele aqui. A verdade abarca tudo, né? Tudo que eu quis pegar, então tem que abarcar. Com a erva, ponto. Vou apagar aqui o 11, né? Ele está dando as ervas, ponto. Porque o sol se levanta. Porque o sol se levantava. Lembra que eu estou no passado. Com seu ardente calor, e a erva secava, e a sua flor caía, e desaparecia a formosura do seu aspecto. Assim também se murcharão os ricos em seus caminhos. Que lição preciosa, hein? Vamos pegar tudo, vamos trazer para cá. Vou fazer aquela colinha aqui do que eu já fiz. Eu e você aprendemos que nós, cristãos ricos, devemos nos gloriar na nossa insignificância. Por quê, irmãos? Porque nós passaremos como as flores das ervas. Assim como o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também nós, os ricos da igreja, murcharemos em nossos caminhos. A ideia de murchar é esquisita, né? Devemos, vou corrigir aqui. Eu e você aprendemos que nós, cristãos ricos, devemos nos gloriar na nossa insignificância. Então eu devo ter plena convicção de que eu não sou nada. Vocês querem ver um exemplo? Davi foi um homem muitíssimo rico. E um dia ele disse assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Esse é um exemplo maravilhoso de como se sentir insignificante sendo rico, financeiramente falando. Se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, é que eu não sou nada. É que eu sou um miserável e que eu dependo de Deus em tudo, porque coisas passam, coisas vão acabar. A ideia de murchar é que ninguém leva nada para a eternidade. Tudo vai se acabar, tudo vai se destruir. Então, por que
gloriar-se no que você tem. O que você tem deve ser usado a serviço do Rei dos Reis, a serviço do reino. O que você tem é para abençoar os outros. Davi foi quem disse isso também, né? Ó, Deus me abençoou para eu abençoar o povo. Então, a Bíblia tem uns textos delicados sobre isso, né? É muito difícil um rico entrar no céu. Quando a Bíblia diz isso, ela está pensando nos ricos que não se gloriam na sua insignificância, naquela pessoa que bate no peito e diz: eu produzi, esse vagabundo não leva nada do que eu tenho, eu não dou nada para ele porque ele usa para droga, ele é um drogado, ele é um pedinte, por que não vai trabalhar como eu trabalhei? O perigo dessa expressão é que a pessoa se esquece de que ele é o que é, porque lá de cima, alguém permitiu, alguém autorizou, alguém abençoou. Essa lição aqui é preciosíssima nesse sentido, certo? Preciosíssima nesse sentido. Maravilha. Então, eu e você aprendemos que devemos gloriar na nossa insignificância, porque nós passaremos como as flores da erva. Assim como o sol se levanta, com seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também nós, os ricos da igreja, murcharemos em nossos caminhos. Tudo vai passar. Tudo que se tem aqui em termos de dinheiro, passa. Então, você tem que se gloriar em alguma coisa. Não se glorie no que você tem. Tome cuidado com o que você alcançou, com o que você conseguiu. Maravilha, lição 7 pronta. Chegamos ao final, hein? Lição 8 agora, finalzinho. Vamos lá. Lição 8. Aliás, verdade 8 e lição 8. Né? Bem-aventurado o homem que suporta. Vou pegar o texto inteiro. Pessoal, você está vendo como é gostoso a metodologia, como é fácil? Por quê? Porque eu trabalho com o que eu tenho. Faça a seleção. Classificação, tem que inventar coisa nova. Não, trabalha com o que você tem. É o exercício de seleção. Verdades iniciais. Pega o personagem. Vai trabalhar com a Bíblia agora. Certo? O método, ele facilita, ele abre leques para você trabalhar. Só isso. Beleza? Vamos colar o texto aqui. Colado. Maravilha. Então tá. Os irmãos seriam bem-aventurados quando suportassem com perseverança as provações. Porque depois de terem sido aprovados, receberiam a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos irmãos, prometeu a todos que o amam. Assim vai ficar melhor, né? Porque aos irmãos. Porque a gente é tendencioso a confundir essa coisa e achar assim, não, o irmão é só aquele, irmão é só da minha igreja, o outro não é, não. É a todos os que o amam, certo? Por isso que ele indefine aqui, ele deixa indefinido. Maravilha. Então vamos lá, vamos passar aqui para a nossa lição. Já vou fazer uma correção, como é a última, deixar um ponto aqui e um ponto aqui, porque é a última, né? Vou pegar aquele pedacinho que eu já gostei, né? Eu e você aprendemos que nós cristãos seremos plenos, realizados, quando suportamos com perseverança as nossas provações. Porque depois de termos sido aprovados,
receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor, vou acrescentar aqui, nosso Deus, prometeu a todos que o amam. Glória a Deus, olha que final glorioso. É por isso que o verso 12 tem que voltar para a cena de cima, certo? Vou mostrar aqui na nossa Bíblia para vocês que eles separam, olha só. Eles vão separando, ó. Opa, eles vão separando. Deixa eu trocar de Bíblia aqui. O escritor, cena 1, correto. Cena 2, aí ele colocou essa. Cena 3, essa. Cena 4, como se fossem assuntos diferentes. Então, olha só, os benefícios das provações. Beleza. Como obter sabedoria? É como se fosse coisa diferente. Não, você vai obter sabedoria para quê? Para lidar com as provações. O irmão pobre vai enfrentar a provação na sua pobreza. Então peça sabedoria para lidar com a sua humildade. Peça sabedoria para gloriar-se. Porque, irmãos, gloriar é uma palavra extremamente pesada. Como é que eu me glorio na minha humildade ou na minha dignidade de ser pobre, se Deus não estiver comigo me dando sabedoria? Então, e o rico a mesma coisa, certo? Então, e aí ele fecha com o verso 12 dizendo, olha, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações, porque depois de ter sido provado, você vai receber a coroa da vida. Você vai ser, tem uma farinha aqui, né? Você vai ser salvo, você vai para o céu, vai viver eternamente com Deus. Tudo isso aqui, tudo isso aqui passa, sabe? Você tem alguma coisa? Não ache isso não, pense isso não. Tudo isso passa, tá bom? Terminamos o nosso exercício de verdades e lições. Agora vamos para a conclusão, mas vamos fazer isso numa outra aula, ok? Deus abençoe muito a sua vida e fique na paz de Cristo. Até mais.